Bem, vamos à palavra do Senhor, vamos a Romanos capítulo 6. Ao capítulo 6, há um breve conselho aí do apóstolo Paulo. Vamos ver desde o verso 1 em diante. Diz: que, pois, diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, porque os que morremos ao pecado, diga mortos ao pecado, os que morremos ao pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Veja, com esse pensamento aí, batizados em sua morte. Tu sabes por que tu não podes viver em pecado? Porque tu estás morto ao pecado. Seria uma mentira. Veja o verso 7. 6, 7, veja o que diz. Porque o que morreu foi justificado de quê? O que morreu foi justificado de quê? Você sabe o que isso significa? Que a ti, Deus te justificou do pecado. Não se te pode achar em pecado, ainda que peques. Em outras palavras, que Deus tem um compromisso contigo, que Ele não te vê em pecado. Que pacto esse que você pode viver como der vontade? Volte com esse pensamento. Olha, Deus, o Evangelho, que significa a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que significa é que uma vez esse sacrifício é aplicado a ti, não se te pode mais achar em pecado, tu és impecável. Então não pode me achar em pecado? Não. Depende de quem te busca em pecado. Os homens podem te achar em pecado, mas Deus não pode te achar em pecado. Alô? Olha, que podem achar em pecado por aí, é pecado, é fácil. Mas Deus, o que importa, diz, bom, para mim, o que morreu foi justificado. Eu não posso achá-lo em pecado. Imagine, por isso que Paulo disse, quem acusará os escolhidos de Deus? Então tu podes acusar por aí, existem pessoas que estão sempre acusando, mas o problema é quem acusará os escolhidos diante de Deus. Se Deus foi quem morreu, Cristo foi quem morreu. Diga, o Evangelho é uma ciência. O Evangelho não é para que você entenda com a mente carnal, como a ti te dá vontade, como fez as pessoas por aí. Ah, porque a mim está que se é pecar, Deus vai cortar o seu pescoço. A mim está que se este, se aquele faz isso e aquilo. O homem tem milhares de interpretações, mas nós não nos importa as interpretações dos homens. O que é que nos importa? A interpretação do que Deus faz. Ele diz que tu estás morto ao pecado. Que naturalmente qualquer pessoa que abuse de um pacto assim, o próprio apóstolo Paulo disse, aquele que faz afronta ao Espírito da graça, o que vem é uma expectação de juízo. Ou seja, isto é colocar-te em Cristo e explicar-te o Evangelho, é uma bênção e ao mesmo tempo é como uma trampa que dá para a pessoa, porque de momento ele diz, ai que bom, na mesma hora depois você não pode escapar disso aqui. É como se Deus te desse uma pescar, você passa enganando os peixes. Quando você pesca, você está enganando os peixes, você põe uma isca e você vai enganar o que ele quer. Você quer enganar para trazer ele vivo para você. Foi isso que Deus disse a Pedro, vou fazer de você pescador de homens. O que é pescador? Vamos enganar o mundo. Por quê? Olha, Deus nos enganou com a graça e disse, olha, em Cristo Jesus, e hoje estou aqui bem presinho com você. Eu quero você para mim. Que compromisso, verdade? Você não pode mais pecar. Ainda que trates. Não, tu estás preso. Paulo disse, estou preso, não na cárcere, em Cristo Jesus. Porque tu conheceste o Evangelho da graça, está preso em Cristo Jesus para sempre. O apóstolo Paulo disse, aquele que morreu foi crucificado do pecado. É igual àquele que morreu na Flórida, está justificado dos impostos. Se tu morres, não te cobram mais impostos, porque estás morto.
assim também aquele que morreu em Cristo está justificado do pecado. Não se pode encontrar em pecado. Nesta semana, vieram os sobrinhos do presidente com seu chofer, aí foi uma mulher, e o pastor, levando com a família presidencial, passearam por todos os lugares, desde Disney World, mas o mais importante para mim, ela disse, é chegar aqui. Por quê? Em meu país, um abençoado de vocês me deu um cassete e me quebrou a cabeça com o Evangelho da Graça. Olha, a família presidencial nos convidaram, então ele disse, precisamos falar. Então tudo aconteceu que lhe deram um cassete e ela entendeu a graça. Mas ela ia a outro ministério grandíssimo de doutores, homens conhecidos lá. Então o que acontece é que ela tem um problema em sua carne, que é que ela fuma. Então o que acontece? Ela sabe que tem que fazer um papel de hipócrita nessa igreja porque ela fuma. Então ela vai a essa congregação, mas uma congregação legalista, batem no cigarro de tal forma que ela sabe que não vale um centavo para aqueles pastores da congregação. Porque na igreja onde não se conhece graça, os irmãos que têm debilidade os maltratam e eles têm que sentir-se menores. Então os que têm o privilégio de ocultar essa debilidade, então se andam, eu sim que estou. Então há uma competição, porque esse é o problema dessa hipocrisia. E como as pessoas não conhecem isso que está aqui, pois então eles jogam um papel de hipócrita, eu sim que estou bem. Veja, aqui ninguém está bem em carne. Ninguém, começando comigo e terminando contigo. Aqui ninguém está bem em carne. Olha, veja, e eu não cheguei aqui. Eu levo 29 anos lutando com este aparato. Eu levo 29 anos em que estou tentando ver essa situação. Então, naturalmente, eu tenho o coxo não sai do caminho, eu tenho um montão de cocheiras. Paulo disse, veja, você é Luiz, que o coxo não sai do caminho. Então, a cocheira que eu tenho tem que estar. Para quê? Para não ser como disse, tendo sido benefício para outros, que não venha sido desprezado. Porque aqui todos temos debilidades, todos. Você sabe o que disse Jesus Cristo? Eu quero que você tenha uma boa consciência, que você se ame. Ah, pastor, que você não sabe o que eu tenho. Não me interessa o que você tem, aquele tem, esse tem, aquele ali tem um pouquinho menos, aquele um pouquinho menos. Nós estamos com os materiais de vergonha. Nós temos um corpo de humilhação posto. Para tu seres livrado da condição atual de tua carne, tu necessitas da ciência do que Deus diz de ti. Então vem, olha, que bom ser honesto, hein? Primeiro que caiu, primeiro que ele trouxe foi sua condição. Veja, pastor, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um problema com cigarro e por consequência, eu tomo muitos remédios, muita droga, receitadas, não? Drogas médicas, por minha condição. Ela entrou na igreja fumando e pelo legalismo se tornou drogada, ou seja, complicou. A igreja não ajudou o problema dela do cigarro, porque trouxeram a ela culpabilidade e falsa santidade. Então agora o que ela faz? Tomando remédio para quê? Para a condição de culpabilidade que tinha, se complicou a coisa na igreja. Então, ela trouxe primeiro para dizer, olha, deixe-me apresentar quem eu sou para ver se vão me aceitar. E então ele disse, olha, esse me subiu aí. Então, se você sabe que você é um espírito, primeiro, que te vestiram de carne, então, como disse Jó, Senhor, me pegastes como se coalha o leite, me vestiste de carne. Ele estava falando de espírito, não de carne, ele falou, teu cuidado guardou meu espírito. Atente-me bem, isto é bem importante, o que eu vou te falar agora é bem importante. Tu tens que entender que tu és um espírito primeiramente, porque Deus te criou espírito, e que depois te vestiram de carne porto-riquenha, de carne colombiana, de carne cubana. Por isso é que Deus disse que nossa cidadania está nos céus.
Paulo disse, nossa cidadania está nos céus. A nossa cidadania carnal não, porque tu és um espírito. O que acontece é que teu espírito, ao pôr carne nele, tua carne participou de diferentes experiências conforme aos ambientes sociais onde você nasceu. E então esses ambientes sociais, como você se conhece em carne, aí você se desenvolveu teus complexos, teus sentir, os abusos paternais, os abusos sociais, a injustiça, dependendo do grau de intelectualidade e conhecimento que tem teu país, teus pais te criaram dessa maneira. Porque a criança é o que os pais fizeram dela, em carne. Tua carne é formada conforme a esse meio ambiente onde você vai se desenvolvendo. E então, tua carne, veja, vamos a Efésios 4, 22. Veja o que diz. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que esteve viciado. Conforme a quê? Pois veja, o que Deus me disse para que eu vivesse tranquilo nesta vida é que eu tenho um corpo diabólico, eu tenho um corpo viciado. Então Deus me disse, olha José Luiz, o que eu tive que fazer por ti no Espírito eu fiz. Te aperfeiçoei, te dei uma boa consciência, te perdoei todos os pecados, te livrei do diabo, te coloquei morto ao pecado. O que mais você quer que eu faça, abençoado? Assim ele me disse, o que mais você quer? Já fiz tudo. O que eu tive que fazer, eu fiz por ti. Agora, José Luiz, tu tens um corpo viciado conforme aos desejos enganosos. O que vai fazer com esse corpo viciado? Pois tu tens que entender que tu tens um corpo mau. Um corpo que vai te sugerir umas coisas que não te convém. Veja essa jovem que estava no escritório. O que ela foi sugerido a ela? Que se suicidasse. Por quê? Porque não conseguiu um marido. Esse é o problema. E a jovem não conseguiu esposo? Não, então te mete mete nas drogas. Não, nem consegui. Você tem que aprender a ser feliz sem impor condições. Você não pode, Senhor, eu vou te servir se me consegues isso. Não, isso não funciona. Não faça promessa para ninguém. Por que eu vou servir o Senhor? Porque sim, já está. E se não me ajuda, por quê? Porque tu és um desajudado. Ou seja, não imponhas condição. Aprendes a conhecer teu corpo viciado. Você sabe que, José Luiz, não tem que fazer nada. Tu és um abençoado com toda a bênção. Não há condições. Eu vou te servir aqui, aconteça o que acontecer. E se acontecer uma outra coisa, resolva aí, isso é contigo. E se bater, se eu sair do meio, eu vou até a tua presença. Se o anjo me pegar aí, a menos que tu queiras falar-me alguma outra coisa, tu tens que tirar dos teus temores. Tu tens que se gradualmente viver tranquilo nesta sociedade. Não viva com esses temores. Olha, percas o medo da morte. Se você aprendesse a viver assim, você ia deitar e se deitar e... Aquele que come graça, dorme tranquilo. Você se lembra que Jesus estava num barco, em uma tormenta tremenda, os discípulos estavam olhando para ele, dizendo, está dormindo? Como é que você vai dormir no meio de uma tormenta? Você está louco? Mas é que quando a graça se mete, olha, e te divide carne e espírito, você sabe que estás perfeito no espírito e que tens um corpo viciado. Você já conhece esse corpo viciado. Uma vez tu aprendes isso, tu governas. Diz, levando cativo todo pensamento. Ei, agarra aí. Eu vou dormir nessa noite. De enfermidade, qualquer situação. Você não tem que viver, que te tenham pena de ti, que te passem a mão e te façam lástima. Você não é digno de lástima. Você está abençoado para ficar aí se lastimando. Quem vai te lastimar? Ninguém. Você está abençoado com toda a bênção. Ninguém vai te fazer lástima. A mim ninguém me dá lástima. Você não vê quando você está em Cristo, você fala tão positivamente que as pessoas falam, esse aí já está completo, veja como ele fala, está abençoado. Por isso é que te acontece o mesmo. Corpo viciado, olha, que honesto é o apóstolo, hein? Diz, quanto a passada maneira de viver, despojai-vos deste velho homem que todavia, aprendeu a lastimar
tu fostes endiabrado, você cometia diabruras. Tu tens que ser honesto contigo, você não sabe o que passa. Olha, não se engane, não sejas hipócrita. Você não pode se enganar agora mesmo. Mais bom, aqui não tem ninguém bom. Aqui em carne todos somos maus, todos. Ainda que nos chamam de boa gente, esse irmão boa gente, essa irmã boa gente. Mas veja, boa gente entre aspas. Veja, o diabo pior que existe, eu sou o melhorzinho. O diabo pior, eu sou um dos melhorzinhos. Porque quando você conhece tuas condições físicas, já tu és dono de ti. Disse Paulo que o homem de Deus seja dono de si. O que é? Por que Paulo disse que seja dono de si? Porque se você é dono de você, a carne você vai governar a carne. Mas quando você é dono de você, uma pessoa que sabe como é que você vê, não ofende, você tem domínio próprio. Então, estamos falando de uma condição carnal que você vai se sobrepor a ela conforme a revelação da graça. Alguém tem que te falar a verdade, abençoado. Se alguém não te fala assim como eu te falo, você vai ficar a vida inteira sendo enganado. Teus familiares, tua avó, teu avô, são bons diabos também. Toda essa gente, essa tia, olha, todas essas tias que você idolatra, são tudo diabas. Olha, uma é diaba, tua avó é diaba. Você vai atrás da tua família, eu tenho uma tia, essa tia tua está cheia de corpo viciado, teu avô, tua avó, todos os teus familiares, todo este século, toda esta carne foi entregue ao diabo, abençoado. Não te enganes. Pastor, então eu tenho vivido o diabo com a minha família, aquela tia, quando eu vou com meu tio, quando eu vou até onde ele está. Olha, essa gente possui a mesma carne que você possui. E quando vá fazer uma visita, olha, aguente 3 dias e... Se você não tem dinheiro para pagar o hotel, fica 3 dias e vai embora. É muito tempo para ficar do lado de carne. Essa carne é tudo igual. Tem gente que você sabe que quando era jovenzinho eu fazia assim: ah, meu tio tal, ah, minha tia tal, oh, meu avó, Então eu vivia nos sonhos familiares, até que a Bíblia começa a te educar e você fica um pouquinho diante deles e fala um pouquinho com eles. E Deus te mostra que tudo isso é uma cultura, que a tia e o tio, toda essa gente padece dos mesmos males que você padece. Toda essa gente está vivendo um momento que você se molesta. Olha, você é meu sobrinho, mas você me aborrece. Eu cada dia posso entender que as coisas têm que ser compreendidas melhores e melhores. Eu entendo que isso traz umas consequências. Se um familiar vai embora e você não chora, ai pai, vai dizer que eu não tenho amor. É que você sabe que morreu foi o carapátio. O familiar teu foi estar com o Senhor. Então você tem um conhecimento de que, olha, ele se ferrou na carne e foi embora. Eu vou chorar ou não chorar aí? Você quer chorar? Ai! Mas você está vendo aí, é um corpo apodrecido. O espírito saiu, a carne fica toda apodrecida, fica aí cheirando mal, fede. Porque isso é carne. Isso é como leite que coalha. Uma coisa tremenda. Corpo viciado de morte. Agora, teu espírito, diz a Bíblia que teu espírito é a imagem de Jesus Cristo. A imagem de Jesus Cristo. Que tu estás aperfeiçoado em espírito, não há pecado para o teu espírito. Por isso é que não há inferno, por isso que a salvação não se perde.
Olha, você pode perder a salvação, vai ter que achar-te em pecado. E quem vai te achar em pecado? Se Cristo foi quem morreu. Quem vai te achar em pecado? Quem pode te encontrar em pecado quando Cristo deu sua vida por ti? Te perdoou, te justificou, te lavou, te limpou, te selou, te passou da morte à vida. Por isso aqui diz que aquele que morreu foi justificado do pecado. Vamos buscar a segunda aos Coríntios. Regresse aí de Efésios, Gálatas, segunda a Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, fazendo isto, pensando isto, que se um morreu por todos, que diz? Se dá conta que nós fomos batizados em sua morte? Que um morreu e depois o quê? Todos encontraram mortos. As probabilidades de Cristo pecar estiveram depois que ele ressuscitou ou antes de ressuscitar? Ele foi tentado em tudo. Se Cristo chega a pecar, o que teria acontecido? Não haveria salvação para nossas vidas? Então, mas as probabilidades de pecar eram antes de ir à cruz do Calvário, mas depois que ele foi à cruz do Calvário, ele poderia pecar? Por quê? Porque estava morto. Então, se um morreu, pensando isto, todos o quê? Todos morreram. Assim que as probabilidades de eu pecar já não existem, porque eu estou morto ao pecado. Vamos buscar a Romanos 5, verso 18. Assim que, como pela transgressão de um, veio a condenação a quem? A quem? Responda-me. Pela transgressão de um, o que aconteceu? Ou seja, eu não pequei, nem todos pecaram. Foi que um pecou. E o que aconteceu? Se o primeiro molde veio, todos os demais moldes ficaram o quê? Eu não tive que pecar. Um pecou. E depois todos o quê? Pecaram. Veja o verso 18, veja o que diz. Vou ler novamente. Assim que, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, o que diz? Da mesma o quê? Pela justiça de um veio o quê? A todos os homens a justificação de vida? Diga da mesma maneira. Quando eu posso decidir perder-me e posso decidir salvar-me? Não, por quê? Porque senão se viola da mesma maneira. Você não pode fazer nada por isso, isso já está decidido por ti. Deus decidiu por ti. O que sim tu podes fazer é descobrir a ciência disto para viver dias bons na terra. Para viver tranquilo, para viver em conhecimento. Para que os homens não brinquem contigo, esses pastores que brincam contigo. Olha, te chama pecadores, passa à frente você que está mal. Olha que você tem um demônio, e esse aqui tem um negócio aqui, tem um espírito aqui. E brincam contigo, você vem para cá, corre para ali, e ungem de azeite, o diabo vai se levando, estão brincando com as pessoas. Mas o diabo não pode te tocar, porque você foi abençoado, e o conhecimento é o que vai manifestar a tua conduta. Se tu conheces, tu vais manifestar uma conduta nesta terra. Tu vais levantar teu rosto limpo, sem mancha, e dizer: eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu já passei da morte à vida, já o último Adão tomou a decisão. Isso não há quem mude. Já eu sou dos abençoados do Senhor. Você já é intocável. Deus já não te vê em pecado. Você sabe por que Deus não vai te ver pecador? Deus já tomou a decisão. Está debaixo da cobertura do último Adão. Quando Deus te vê, Ele vê a perfeição que Jesus Cristo fez na terra. Se não fosse assim, você não teria vivido. Se não fosse assim, um anjo já teria te matado. Se não fosse pelo que Jesus Cristo fez por ti e pelo pacto da graça, tu não estarias vivo para contar. Você já teria morrido. Porque tu fostes colocado em um pacto muito mais excelente, estabelecido sobre melhores promessas.
E o povo tem que saber isso para evitar que os homens brinquem com as pessoas. Olha, o problema aqui, irmão, é que quando o homem mete a mão, pode brincar com a tua vida e fazer você ficar metido numa igreja e não te dizer a verdade. Olha, quantas debilidades você vê aí. Eu estive como 15 anos turbado por aí. Não sabia nem em que crer. Ia aqui, ia ali, ia no outro, ia no anterior aqui, buscando a opção, não? E qual é a melhor, onde tem mais poder, até que chegou o conhecimento. Mas o homem, a carne, está imposta para brincar contigo, para ocultar-te a verdade. O homem obscurece o entendimento. Sabe por quê? Porque o homem pensa que se você conhecer toda a verdade, você vai para a libertinagem. Pastor José Luiz, isso é verdade, mas isso não se pode dizer às pessoas. Por quê? Porque a verdade vai levá-los eles à mentira. Não, mas a Bíblia diz que a verdade vai fazer todo mundo livre. Você diga a verdade. Sempre ande com a verdade, deixe que a verdade faça o que quiser com a pessoa. Mas não trate de santificar com mentira. Não trate de ajudar as pessoas com mentira. Que não vai te acontecer como no meu caso, que minha mãe sempre me dizia: não diga más palavras na onda do mar, porque pode vir uma onda e levar-te. Isso me dizia que eu podia dizer más palavras fora do mar. Então, como eu ia lá, falava palavras más, mas não aqui. Então, quando eu ia perto da praia, os meus companheiros falavam muitas palavras más, e a onda não os tragava, e a onda vai tragar a mim. E então, um dia, eu tinha uma lista assim de más palavras e falei, fui lá no meio da praia e disse, e a onda, cadê a onda? A onda não veio. Nunca use mentira para santificar, nunca use mentira para meter medo nos seus filhos, nunca use mentira para nada. A mentira do diabo nunca ajudou ninguém. Você está com a verdade até o último. A verdade, eventualmente, você fala a verdade, vai libertar as pessoas. É a verdade que faz livre. Então, Jesus Cristo morreu, e ao morrer, todos morremos. Todos fomos justificados do pecado, e a ti não se pode encontrar em pecado. Isto é importante nesta noite, você saber que você está morto ao pecado. Deus jamais poderá te ver em pecado. Para Deus te encontrar em pecado, tem que vir um terceiro Adão. Alô? Para tu perderes a salvação, tem que vir um terceiro Adão e anular a obra de Cristo a teu favor. Irmão, isto parece assim simples, porque você come muita Bíblia. Mas você sabe que agora mesmo a igreja aí da esquina pode ter gente no altar chorando pelo pecado, atormentados totalmente. Porque o que não conhece esta ciência dá vida ao que está morto. Dão vida ao diabo quando o diabo está derrotado. Dão vida ao pecado quando você está morto ao pecado. E a carne está disposta a dar vida a tudo que envergonha, a tudo que humilha. Este corpo viciado que Paulo disse, despojai-vos do velho homem que está viciado, este é um corpo viciado, que se veste de religiosidade. E se você não conhece estas verdades, teu gozo está em perigo, tua segurança está em perigo. As promessas que Deus te deu, que são tuas, estão em perigo no aspecto de que você pode pensar que você pode perdê-las quando a ti foi dado tudo. Tudo. Diga, eu estou completo, eu estou justificado do pecado, livre da potestade do diabo, vivo para Deus. É da mesma maneira. Tudo foi da mesma maneira. Vamos dar glória ao Senhor.